Ô Vandic, a gente estava até discutindo um pouco mais cedo, queria entender um pouco da sua visão, porque é até interessante, né? A gente tem problemas nossos, internos, domésticos, que são esses que você muito bem pontuou e elencou, mas a gente tem alguns contextos macros também que acabam elevando ainda mais ou potencializando ainda mais os nossos problemas. A gente fala questão inflacionária, né? O mundo inteiro está vivendo a questão inflacionária, trajetória da dívida descontrolada. A gente vê o mundo inteiro, ou pelo menos grande parte do mundo, com trajetória de dívida muito elevada. Acaba não sendo algo que é só nosso, né? Ou uma situação que é privilégio do Brasil viver essa situação. O que a gente poderia fazer para surfar a onda só dos problemas macro, não necessariamente ter os nossos problemas domésticos também impactando bastante assim nessa trajetória? Porque se a gente for ver, o dinheiro está saindo porque o juro lá nos Estados Unidos segue bastante elevado, então não vem recurso para a gente, porque a gente está nessa movimentação toda. A gente tem o petróleo subindo por questões externas, a gente vê a dívida brasileira subindo por questões nossas, mas a gente vê a dívida dos Estados Unidos. Enfim, eu queria entender um pouco dessa contrapartida. Poxa, nós estamos vivendo problemas plantados, regados e cultivados por nós, mas a gente tem os problemas externos também que estão trazendo grandes dificuldades para uma condução talvez mais fina e melhorada de todos esses problemas. Bom, a grande chave da solução desse problema está no Fed, tá certo? Enquanto não vierem dados suficientemente impactantes do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de renda e de IPCA não, CPI e o PCI, nós não vamos ter um alento por parte dos Estados Unidos. Por quê? Da maneira com que está a economia americana, o crescimento da economia americana, a valorização real dos salários, certo? Ela impede que haja uma queda de taxa de juros, principalmente em função da geração de novos postos de trabalho. Essa geração de novos postos de trabalho tem impactado muito a visão do Fed. O Fed olha muito para o PCI, olha para o CPI, a meta dos Estados Unidos não é PCI, a meta do Fed é o CPI, mas ao mesmo tempo, né, tem uma preocupação com esses índices que ajudam o CPI a se manter onde está. A taxa de inflação nos Estados Unidos tem se mantido muito grudada na casa dos 3%, 3 e alguma coisa. E parece que, né, e isso é uma coisa que eu me pergunto, porque não existe nenhuma decisão técnica que a taxa de inflação tem que ser 2%. A meu ver, existe uma mudança de patamar econômico, curva de Phillips dos Estados Unidos, onde nós temos a possibilidade de ter um muito maior nível de emprego com um pouquinho a mais de inflação, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, praticamente, a curva de Phillips entrou, né? Isso é dado, e vou repetir aqui, eu já falei algumas vezes, mas a minha leitura da situação é que houve um ganho gigantesco de produtividade nos Estados Unidos em função do uso em larga escala de inteligência artificial, junto com todas as ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas nos últimos 40 anos. Então, isso acabou criando um coquetel de virtudes onde aumentou demasiadamente a produtividade dos Estados Unidos. Então, o que existe na mesa para ser julgado pelo Fed é que se essa taxa de desemprego muito baixa e consistentemente muito baixa, historicamente, não valeria ser mantida em função de um pouquinho mais de inflação. O ganho dessa empregabilidade, essa expansão da economia americana, a produtividade, arriscar uma recessão por causa de uma diferença de 1 ponto percentual. Aí vem a questão que tem a ver mais com a economia política da coisa.
como no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vem sentindo uma queda, uma deterioração da aprovação do governo Biden, porque grande parte dessa inflação, que ela é maior do que ela faz parte do core, é um core mais volátil, ela está estacionada nos gêneros alimentícios, que impacta de uma maneira desproporcional assalariados e pessoas com menor renda. E são essas pessoas que, apesar da pujança da economia americana, né, elas têm uma visão negativa sobre o governo Biden. E aí são decisões muito complicadas para o Fed tomar. Por quê? Em baixar essa taxa de juro rapidamente, nós podemos ter um repique muito parecido com o que aconteceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, onde a resposta do Fed com essa queda, o Fed conseguiu trazer um pouco para baixo a inflação em 79, aí o que acontece? Cortou a taxa de juros de novo, só que ao invés do CPI ir em direção a esse corte, ele teve um repique muito pronunciado, teve a queda do banqueiro central, a entrada do Paul Volcker, e aí houve a famosa paulada do Paul Volcker, que trouxe a economia dos Estados Unidos para uma recessão temporária, mas conseguiu baixar a taxa de juros. Essa é uma condição muito diferente de hoje em função de produtividade da economia americana, né, e os ganhos, né, os custos e os benefícios de perder esse 1 ponto de inflação na casa dos 3 para chegar nos 2, e o que acontece nessa revolução tecnológica que está acontecendo e essa revolução na empregabilidade dos americanos. Então, talvez chegar nos 2 pode gerar uma queda de crescimento. Essa queda de crescimento pode acabar impactando de maneira muito negativa, principalmente as ações, as grandes empresas de tecnologia que são responsáveis por 75% dos ganhos do S&P no último ano. Aliás, até hoje são responsáveis por isso. A gente já viu que essa preocupação com o cenário do emprego e ao cenário de não haver uma redução da taxa de juros esse ano, está preocupando muito o mercado americano. A gente viu a reação na semana passada. Então, a preocupação é baixar juro e voltar essa inflação impacta muito negativamente a economia americana, manter essa taxa de juro e possivelmente provocar uma recessão. Porque a preocupação é o seguinte, né? As palavras do próprio Fed, dos membros do Fed, a taxa de juro atual não é capaz de segurar a inflação mesmo onde ela está. Ela tá empurrando para cima. Quer dizer, seria algo impensável, mas tecnicamente plausível, falar em aumento de taxa de juros.